A riqueza é um dom. E quando você entende que ela é um dom, você não vai rebaixar para nada, nem para ela. Se ela é um dom, ela é um atributo que Deus colocou aí dentro e que precisa ser acionado. Só que por ser um dom, a pessoa já justifica o seguinte: então não é comigo. Fulano tem um dom. Descobri uma coisa sobre dons. Todo mundo tem todos. Só que um está a 1 metro de fundura, o outro está a 10, o outro está a 20, o outro está a 100. Olha só. A diferença de um ser humano para o outro em relação à riqueza é a profundeza. É a profundidade. Mas eu te garanto, e te provo, se você quiser fazer todas as perguntas que tiver aí dentro, todo mundo tem esse dom. Quando a palavra fala que Deus não faz acepção de pessoa, a palavra não falha, não erra, não chega depois. Ela cumpre o que ela fala. Deus não criou um único ser humano e falou assim: ó, esse aqui eu vou tirar a liderança, eu não vou deixar ele liderar. Esse aqui eu vou tirar a riqueza, eu não vou deixar ele ter riqueza. Ele não tirou nada de ninguém. Aí você fala, mas por que alguns têm uma profundidade de 5 metros e outros têm de 15? Depende do tanto de frequência que fez esse negócio ficar mais fundo. Quem são seus pais naturais aqui na terra? Só de você me falar deles eu já te falo, ó, 100 metros de fundura. Como que eles foram configurados? Aí eu pergunto para você, qual que é a sua religião? Aí eu te falo, 500 metros de profundidade. Aí você fala para mim, mas se eu te falar mais coisas, eu te falo exatamente onde está guardada a riqueza aí dentro. Se você falar assim para mim, olha, eu sou de tal país na África, eu sou dos Estados Unidos, eu sou do Brasil, é diferente a frequência. O que eu posso fazer? Eu queria falar, não, é todo mundo igual, é meio metro, você abaixou, você pega, liga e a turbina está acionada. E é mentira se fosse desse jeito. É por isso que o mundo parece injusto. É por isso que muitas vezes você tenta, não consegue, você vê outro que merece, que é honesto, trabalhador, também não consegue, e logo cria mais frequente ainda aquilo que era 100 metros de fundura. Sabe o que acontece? Vai para 200. A pergunta é, qual que é seu carbono? De onde você veio? A sua fabricação de DNA, assim, ó, o lugar, o ambiente, é da onde? Ali já mostra quantos palmos que dá. A sua religião também mostra. Se você vem de pessoas que vivem acreditando que riqueza é um negócio impossível, pode acreditar, é isso que é verdade para você. Só que o lance é o seguinte, algumas pessoas aproveitam do que a sua alma quer, que é ser rica, e começam a falar assim, ó, faz isso aqui que é mais fácil. E não tem caminho fácil, vai ter que desenterrar na profundidade que está. Várias vezes eu fiquei pedindo para o Senhor uma coisa. Desde a minha adolescência eu falava, Senhor, me mostra o que o Senhor mostrou para fulano, me mostra isso, me mostra aquilo. Quando eu vi que é possível Ele mostrar o que mostrou para alguém, inclusive os grandes personagens da Bíblia, eu falei, tem como o Senhor me mostrar coisa que o Senhor nunca mostrou para ninguém? Ali eu achei a verdadeira riqueza. Repetir a história dos outros é algo impressionante, mas você ter uma só sua com Deus e baixar coisa que nenhum cérebro baixou na terra é outra coisa. Só que, com base no que você vai pedir isso para o Senhor? Você nunca viu. Só que acabar de ouvir isso aqui, você confia em mim, você confia em Deus, você sabe que funciona. Você fala, mano, eu vou testar isso que esse cara está falando. O grande lance é o seguinte, não existe acepção de pessoa. Aí alguém fala, mas todo mundo vai ser rico? Não. Não vai, porque não vai ter, não tem 900 anos para ficar caçando com o nível de frequência e energia que você tem. Precisaria de 900 anos para achar. Então está explicado, a gente vai morrer todo mundo pobre. Não, não vai não. É só você mudar a frequência. Eu lembro quando eu morei no garimpo, em 1996, com meu pai, a gente foi caçar esmeralda. Caçar. Por que era caçar? Porque eu lembro dele saindo e pensava, é aqui que tem, sem nenhum fundamento, sem nada. Eu lembro dele caçando ouro, mas não era garimpo, era caça. Caça ao tesouro. Várias pessoas pegando nesse lugar, Paraíso do Tocantins, 1996. E eu lembro dele chegando num lugar e falava na cabeça dele, aqui tem. E a gente começava a gastar todo o dinheiro que tinha para explodir bomba e quebrar tudo e sair fazendo buracos. Não achava. O cara do lado acha e ele não.
E eu lembro da cara de indignação do meu pai. Eu lembro das orações dele, assim, ó, o Senhor me manda para cá e fala que tem, e não sei o que, e não tem. E eu lembro do cara do lado, assim, daquele na parede, o cara mexendo e o negócio saindo. Aí você faz uma coisa que todo bobo vai fazer a vida inteira. Você vai culpar Deus. Por que ele é abençoado e eu não? É o seguinte. O nosso problema é que todos os dias, a gente, por não entender quem Deus é, o que é a riqueza e para que ela serve, a gente continua afundando o negócio. Ao invés de escavar, descobrir, a gente continua pondo pressão no solo, para o solo ficar empurrando esse negócio para longe de nós. Quando alguém fala para você assim, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. Só da pessoa falar isso, estava uma camada de terra e um grande diamante negro ali. Só que quando uma pessoa fala isso, tem uma camada química no seu cérebro chamada CREB. Alguém sabe o que é isso? É um cimento. É a CREB 2. Ela é um cimento que você passa no cérebro. Depois que você aprende algo, ela fica fixada e vira uma calçada. Mais dura que o asfalto. Isso é quando você tem uma validação química no seu cérebro, que você aprendeu algo, está aprendido. Se você fala, não, agora eu já sei. Você vai lá e faz algo, aí seu cérebro fala assim, ó, isso aí não funciona. Aí passa a camada asfáltica lá, é químico isso, e trava. Aquilo que dava para tirar com a mão, só tira agora se chamar uma empresa de demolição. E aquilo que estava assim, 10 metros, passa para 20, para 30. Aí você fala, isso não existe. E realmente não existe. Só na sua cabeça. Quando você começar a perceber que é mais simples que você imagina, e o que você faz é tornar aquilo difícil, porque é tão natural a riqueza. Quando eu acreditava na riqueza e não tinha fato sobre ela, eu passava vergonha, eu sentia vergonha de falar. Quantas vezes eu fui criticado? O problema é um idiota. Eu nunca vou esquecer na minha vida a sensação de entrar de bicicleta no Brasil do Telecom. Eu pesava 59 quilos, tinha um cabelo bem aqui. E aí meus alunos falavam assim para mim, ano 2006. Olha o homem da prosperidade aí. 1h34 da tarde, eu suando, chegando de bicicleta, eu ia parar no estacionamento, ia sair, ia ensinar qualquer assunto que alguém mandou eu ensinar, mas eu sempre falei da riqueza. Aí eu chorei um dia. Eu falei, isso é muito humilhante, Deus. Eu sinto no meu coração que eu tenho que ensinar esses pangaré. Olha o que eles ficam falando. Eles afastam a riqueza de todo jeito. Ele vê alguém falando, ele fala, não, você não é essa pessoa, você é um desqualificado, a gente não quer ouvir de você. E o que me deixa louco é que esses mesmos caras, esses dias, sentam aqui, vêm lá de Goiás, entram num carro e quer ouvir agora, e não acreditava naquele dia. Eu te pergunto, a riqueza mudou? Não. Mas a crença de profundidade mudou. Porque agora ele viu e falou, esse cara tem, mano. Eu sei que você tem que começar a mudar as suas conexões, porque cada conexão que entende do que eu estou falando vai fazer aquilo que está a 1 quilômetro de profundidade vir à tona. Você sabe o que foi uma coisa interessante que eu descobri no garimpo? Uma vez, um garimpeiro achou um monte de esmeralda da flor da pele. E eu lembro que o sindicato dos garimpeiros pegou, atacou aquilo ali, vendeu tudo e dividiu para todo mundo. Não sobrou dinheiro para ninguém, porque era muito, não sei quantos mil garimpeiros, eu não lembro, eu era criança. Mas eu lembro que quando achou a flor da pele e tinha uma associação ali, eles pegaram aquilo, venderam. Nem era tão boa aquela esmeralda achada, a flor da pele. Mas quando achou a flor da pele, aconteceu algo. Vendeu e dividiu com todo mundo. Eu lembro que deu pouco dinheiro para todo mundo, porque era muita gente. Quanto mais difícil, quanto mais raro, quanto mais impressionante for a riqueza, mais cara ela é. Aqui estava a flor da pele, era barato, eu lembro disso. O que acontece? Quando eu falo para você sobre riqueza escondida, não existe outro lugar que tem riqueza a não ser na sua cabeça. Certa vez um cara virou e falou assim, eu vou te mostrar uma coisa que é mais impressionante que o ouro. E aí todo mundo morre por causa de ouro, todos os séculos. Chegou um dia, numa festa, num reinado, caso real. Os talheres antigos de ouro eram bem pesados. E aí alguém viu um talher reluzente, só que não era de ouro. Alguém falou, é de prata? Não. O que é isso?
Aí o cara que criou um ourives, ele falou assim: isso aí só eu e os deuses sabem. Só que o rei daquela noite, quando viu as pessoas impressionadas com aquilo e largando o talher de ouro, ele desejou só uma coisa. Alguém conhece a história? Desejou matar o ourives. Porque ele falou assim: isso aqui foi uma coisa que eu criei, mas é só eu e os deuses que sabem. Ele tinha descoberto o que era a bauxita, transformado, criado alumínio, o que você conhece como alumínio, feito os talheres, e os talheres no mesmo formato, que ele era super leve, porque o ouro é pesado, alumínio é leve. E na hora que esse povo pegou isso, eles se encantaram no alumínio. Você sabe o que ele fez? Ele matou o cara. Certeza que é só os seus deuses sabem? É. Quando ele viu aquilo, ele ficou impressionado. Aí você fala: mas como que as pessoas começaram a dar mais atenção para o alumínio do que para o ouro? Muito simples. A bauxita, se você for pegar o peso da terra e pôr numa balança, é o terceiro maior componente. O alumínio em geral é o terceiro maior componente da terra. E ninguém sabia o que fazer com isso. O primeiro cara que descobriu teve que dar o pescoço, porque as pessoas ficaram impressionadas. Aí eu te falo: onde que estava isso? Estava escondido. Estava escondido de quem? Tinha placa de proibido mexer com bauxita, proibido mexer com alumínio, no final das contas? Não, está proibido descobrir coisas que desvalorizam aquilo que a gente acha que é tudo. Era isso que era proibido. E até hoje desse jeito. Quando alguém começa a descobrir as riquezas da palavra, a primeira coisa é que alguém muito pobre na palavra vai perseguir. Alguém que é muito pobre em realidade espiritual vai ficar doido com você. Então você também não tem autorização para isso. Você não tem autorização para fazer coisas novas, porque coisas novas apontam para a riqueza. Porque testes novos vão falar assim: ó, isso aqui é só uma base, vem cá, vamos construir isso. Não, você não pode fazer isso, a gente nunca viu ninguém fazendo isso. 100 anos de evangelização no Brasil. Quem que evangelizou o Brasil? Desculpa, mas é a verdade. Foi alguém que não tinha visão de riqueza. Por isso que não tinha ninguém rico no governo disso. Aí acontece o quê? Hoje tem um ciúme generalizado. Porque você tem que sofrer para você ser cristão. Jesus não falou isso. Jesus falou que você tem que ser exposto. Tudo que você acha que você tem que sofrer, ele fala: passa o sofrimento para mim, porque eu já paguei, deixa que eu resolvo. Vai lá e governa. E as pessoas não entendem. Cada vez que você abre a boca, eu sei quantos metros de profundidade está guardado. Se você abrir a boca, eu sei quanto você vai bater 1 milhão. Eu não sei quem me segue há mais tempo. Alguém já chegou a ver um vídeo que eu faço 5 perguntas para um rapaz e falo quando que ele vai ficar milionário? Alguém chegou a ver esse vídeo aqui? Vocês são tudo novatos, só uma pessoa. Fiz perguntas do tipo: você tem pessoas que chegaram no milhão? Não. O seu melhor amigo acredita que você consegue? Não. Aí eu fui testando. O que eu fiquei testando? A forma que ele se vê, com quem ele anda, o nível de crença das pessoas que andam com ele, se ele entende de método, se ele acredita em coisas novas. Aí fui perguntando, e ele estava em nada. Fica tranquilo, você nunca vai ser milionário desse jeito. Aí você acha engraçado, eu acho terrível, porque eu já achei mais um que não vai conseguir governar. Não é sobre milhão. É sobre você entender assim: ó, eu consigo fazer o que eu quiser. Eu consigo fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aí alguém fala: mas o que ele colocou no meu coração? Vai ter que escavar. Eu sei que está tudo bem aí. Alguns de vocês acreditam que você vai ter várias vidas. Pô, mano, a maior justificativa para você não dar certo nessa. Acreditar que você pode brilhar ou que você vai ficar melhor nas próximas vidas, eu não quero tirar essa crença de você. Você vai ter que resolver sozinho. É acreditar que você não precisa dar seu melhor nessa. Tem gente que justifica: sabe por que eu fico fazendo isso? Porque na outra vida, não sei o quê. Deixa eu te falar, na palavra fala assim: ó, ao homem é dado o direito de uma só vida. E vocês não entenderam isso. Quando você entende isso, o que você vai fazer loucamente é descobrir o que está guardado aí dentro. Deixa eu te perguntar algo. Se você descobrir que você comprou sem querer uma casa do Pablo Escobar. O Pablo tinha um problema, ele tinha excesso de dinheiro. Não era lícito aquilo. Mas todo mundo que comprou imóvel do Pablo não quer saber do imóvel, quer saber de destruir e escavar para achar. Esses dias acharam submarinos com bilhões de dólares. Alguém viu isso? Eu não falei milhões, falei bilhões. Ele comprava um submarino. Quem que é a pessoa que compra um submarino? E colocava dinheiro e afundava. Não consigo entender por que ele fazia isso. Sabe o que ele estava fazendo? O Pablo Escobar, ele chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. Faturava 400 milhões de dólares só com tráfico. Aí você fala assim: você vai ensinar nós dando esse exemplo? Vou, sabe por quê?
Porque o Pablo, quando ele fez isso, ele ficou tão rico, apareceu na lista da Forbes, 7º homem mais rico do mundo. Ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava enterrando tudo de novo. Não tinha como desfrutar, não tinha como fazer o quê? Começou a comprar submarino, que é um negócio de multimilhões, ia afundar dinheiro, enterrar dinheiro, comprar imóvel para ficar enfiando nisso. Mas não é imóvel, tipo na escritura. Ele derretiu o dinheiro na terra, porque perdia o dinheiro. Eu quero que você entenda o seguinte: se você não fizer aquilo que é seu, se você não governar naquilo que o Senhor colocou, poucas pessoas na terra vão fazer isso. Essa é uma mensagem que inflama. Não é uma mensagem que uma pessoa normal tem que ouvir. Aí você fala, deixa o povo em paz. É até que eu queria, mas meu coração chegou num nível de profundidade que eu olhei e falei, faz sentido, acho que todo mundo que quiser pode escavar e pegar isso aqui. Mas eu vou te garantir, toda vez que você vê alguém rico, muito rico, não fica com raiva dele. Mas eu quero que você olhe e pense assim, ó, se você não acessou a riqueza ainda, você olha e fala assim, ó, tem coisa minha com esse cara, o problema é que é dele agora. Só que na justiça social, o que a gente tem que fazer? A gente fica com raiva. E a gente acha, eu vou tomar de você na marra, porque você escavou coisa que é minha. Só que quem escavou vira dono. O Senhor, Ele não é limitado. Ele pôs riqueza infinita na terra. A semeadura, ela significa que é infinita. O que é semeadura e colheita? É a forma exponencial de te mostrar que a riqueza que Ele deu na terra é infinita. Não vai parar nunca. Você pode consumir, desfrutar, distribuir, fazer tudo. Não vai acabar. Várias pessoas ficam com teorias, vai acabar. Eu amo quando alguém faz uma conta assim, ó, até tal data a terra vai acabar tudo. Mentira. O dia que acabou, Deus deu a revelação para José, foi lá e tornou a nação mais poderosa. Mas quem não tem a revelação vai ter que pagar. Interessante é que a fome foi para todo mundo, só que um país só governou. Virou o maior país da terra na época, tudo por um motivo. Parece que acabou, mas é você que perdeu o acesso. Não acabou a riqueza. Você tem que saber uma coisa, na terra nunca acabou a riqueza e nunca vai acabar enquanto ela continuar. Eu fico pedindo, Senhor, me fala um trem novo. Eu queria saber um trem novo. É mesmo. Um dia o Senhor fala para mim assim, ó, no trono branco ele é revestido de ouro. O ouro, ele veio da terra ou ele veio de outro lugar? Eu fiquei em pane. Quem que foi feito primeiro, a terra ou o trono de Deus? Hein, Miquel? Quem que veio primeiro, o trono de Deus ou a terra? O trono. Então me fala, de onde que ele tirou o ouro que ele pôs aqui na terra? Presta atenção no que eu falei. Tem gente que não está nem entendendo o que eu estou falando. A palavra diz que o ouro significa a glória de Deus. Nova Jerusalém vai ser asfaltada. Vai não, já é. Já é asfaltada com ouro. Você pisar sobre isso. Você vê a glória que você carrega é maior que a do minério, que é um reino inclusive. Os animais fazem parte de um reino. Tem gente que acha que quando Jesus está lá no Mateus 4, o diabo fala assim para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar todos os reinos se você se curvar diante de mim. Tem gente que acha que é o reino do Alexandre o Grande. Está falando todas as riquezas que Deus colocou na terra, eu vou te dar. Eu sou poceiro e eu governo sobre elas. Jesus olhou e falou assim, eu não vou querer esse negócio desse jeito. Eu vou querer conquistar. Você não está entendendo tanto que é uma tentação você chegar numa coisa que você não conquistou e alguém falar, eu vou te dar. O diabo podia dar aquilo. Por isso que foi uma grande tentação, inclusive. O diabo fala o seguinte, eu vou te dar todos os reinos. Mineral, vegetal, animal, humano. Eu vou pôr tudo na sua mão. Aí Jesus falou, mas esse reino desse jeito, ser um sacrifício, não vai compensar. Esse reino, sem as pessoas recuperarem o governo, também não vai compensar. Ele está querendo transferir uma coisa que o diabo não dá conta de governar, ele só é poceiro e tem treta o tempo inteiro. O que Jesus fez? Pode deixar, eu vou derramar o sangue, eu vou liberar todo mundo e todo mundo que entender assume o governo e eles aceleram a volta e eu volto e já é meu. Por que eu vou antecipar uma coisa que já é minha? Talvez você não entendeu a gravidade da conversa ali. A conversa é forte, é uma tentação isso. Seria a mesma coisa você chegar no Pablo e falar assim, Pablo, você tem 34 anos hoje. O que você experimenta agora, o diabo poderia chegar em mim e falar assim, ó, eu tenho o que é seu, eu vou te dar com 12 anos de idade. Você acha que eu teria feito se eu tivesse feito isso, aceitado uma proposta dessa do diabo? Aos 12 anos de idade ele fala assim, toma essa riqueza aqui, ó, você vai acessar o bilhão. Com 12 anos de idade. Aí você fala assim, ó, você não conquistou, mas você ganhou. Você vai entender uma coisa que o Senhor fala. É melhor dar do que receber, mas é muito melhor governar e ser filho
do que ser um escravo que tem qualquer bênção antecipada. O governo ele é construído, ele não é dado. Ninguém vai te dar governo. Nem o próprio Deus vai falar assim para você, ó, toma aqui, ó, vai aqui que está pronto. Não, você vai construir. Não existe processo lógico se você não construir aquilo que Ele pôs no seu coração. É tudo fundamento. Precisa de fazer a base, aí você precisa de construir os pilares, aí você vai construir os pavimentos. Tudo vai ser construído desse jeito. O negócio é que vocês querem sair daqui de uma palestra dessa do YouTube, ir num caixa eletrônico, enfiar um cartão e ver lá 7 dígitos na conta. Senhor, vamos fazer uma prova. Se isso aqui é real, que o Senhor coloque 7 dígitos na minha conta. O máximo que você vai conseguir de coisa maluca de um dia para a noite vai ser 7 dígitos negativos. Para pôr pressão em você para você assumir o governo. Pablo, e aí, mas o que eu faço? Primeira coisa que você tem que entender é o que é a riqueza. A riqueza expressa o dono dela. O dono dela é o Senhor. Uma das coisas que eu mais amo não é desfrutar das melhores máquinas do mundo, das melhores coisas que eu já consumi, conquistei, usufruo ou administro. A melhor coisa é saber, não estou nem aí para isso. Esse negócio precisa ser bem avaliado e usado devidamente, de acordo com o manual. Pablo, o que faz o Senhor te patrocinar para você caçar, para você ir para essa caçada nas profundezas da riqueza? Faz o que Ele te chamou. Não sei quantos assistiram a live hoje cedo, mas hoje eu comentei uma coisa. Não é a live, né? É o 10 e 1, é fechado. Mas hoje eu fiquei chocado de ver a Carol. Eu comentei hoje, foi ontem à noite. Ontem à noite não, ontem de manhã. A Carol falar assim para um dos nossos 4 filhos: meu coração está fechado em relação a você. Aí estava a Isabela, estava todo mundo assim. Aí eu, poxa mano, vou pegar essa aula aqui. Você está murmurando, está ingrato, está isso e isso. Meu coração está fechado. Não precisa pedir nada. Aí na hora eu fiquei olhando, aí eu quase que eu fui ficar com dó. E eu falei, é desse jeito com Deus. Porque se tem como agradar o coração de Deus, tem como desagradar também. Tem como o patrocínio ser cortado imediatamente. Aí alguém fala, mas eu quero acessar a riqueza no esforço. Fica à vontade, você consegue também. Mas você vai descobrir o que é 1/100º daquilo que é a riqueza debaixo do braço dele. Quando o Senhor olha para você e fala, você está debaixo do meu favor. Ai, você começa a fazer coisas sem pé nem cabeça e a riqueza veio do mesmo jeito. Você começa a falar uns trem, alguém fala, isso não tem nada a ver, e começa a prosperar e fala, mas o que é? Isso é quando o coração dele está acessado. E é um negócio que desde quando eu entendi, eu não abro mão. É por isso que eu tenho coragem de sentar numa mesa, às vezes com um contrato, que aquilo pode me dar 50 milhões. Meu coração faz assim, ó. Eu tenho um cérebro até hoje. Meu cérebro fala assim, larga de ser burro, vamos contornar. Quantas vezes eu desfiz negócio só porque meu coração mandou, mas a lógica não mandava. A lógica do meu cérebro, mas a lógica do reino é outra. Todas as vezes que eu vi que alguém ia contaminar aquilo que a gente estava fazendo, tchau. Quantas pessoas que eu não tinha certeza, que eu falei, eu preciso que você saia desse ecossistema. Aí a pessoa fala, não, mas eu amo a Deus, não interessa, meu coração mandou você sair. Quando você faz o que o Senhor quer, você tem que ficar louco com o resultado, porque Ele vai continuar te patrocinando. Pablo, eu queria a clareza que você tem. Eu também, eu vou te explicar como é que funciona. Você está no escuro, aí você anda 10 metros, você continua no escuro, mas você não está onde você estava. Só que cada 10 metros que você anda vai diminuindo as trevas. E vai diminuindo, mas vai ter que continuar indo. Mas não estou enxergando, mas está diminuindo. E aí quanto mais clareza você tem, mais lógicas vai entrar no seu coração. Aí você começa a entender o que o Senhor te chamou. Quando você entender, estou te falando, isso é um fato. Quando você entender de fato o que o Senhor te chamou, há patrocínio diário nisso. Eu entrei num jejum ontem à noite, só no líquido. E aí eu falei para o Senhor, eu só vou entrar porque meu coração está revoltado com o que o Senhor me pediu. Está faltando uma coisa que chama querer. O Senhor me chamou para uma coisa. Aí você anda com os irmãos mais experimentados que você. Eu fui comentar com um, ele me mandou uma mensagem agora, antes de eu entrar aqui. Aí ele falou, vou entrar com você nesse jejum e tal.
E aí, o que você quer? Eu falei assim, eu só preciso do querer, porque ele já pôs o realizar, só que a palavra não é incompleta, eu preciso do querer, meu coração tem que ferver nisso, e não está fervendo. Aí ele riu e falou assim, foi legal também com Jesus, né? Ele lá no Getsemane, ele falou assim, ó, tem como o senhor passar isso de mim? Não. Então ele não fez querendo. Aí eu escrevi assim, acabei de perguntar para ele, você veio e foi ajudar, né? E ali na hora eu já subi a pressão. Falei, mas agora que eu vou ficar mais violento nesse jejum. O jejum não é para alguém te dar algo. Tem uma riqueza no jejum. É uma forma de intensificar o mundo espiritual, a sensibilidade. Seus pensamentos mudam tudo. A sua prioridade era comida. Você vai ver que quando você começa a mexer com isso, você vai ver que a comida não é tão importante assim. Ela é essencial, né, para você funcionar. Por isso a gente está mexendo com o mínimo possível para o seu corpo tomar tranco. Mas para quê? Seu espírito começa a prevalecer e se assusta. Tem riqueza no mundo físico, almático e espiritual. Tem gente que não tem riqueza em nenhum dos três. Seu espírito ele não precisa de ajuda. Eu vou te contar uma riqueza que chama revelação. Seu espírito não precisa de ajuda. Seu espírito já está pronto antes da fundação do mundo. Seu espírito não precisa de ajuda, não precisa. Ele só precisa de conectar. Conectou, aí a cada nova conexão vai aumentando a banda, só isso. Mas seu espírito está pronto. Fala assim comigo, meu espírito está pronto. Então abre minha alma, sua alma precisa de salvação. Tem gente que acha que a salvação é para o corpo. Você é tão bobo e carnal que você pensa que o sacrifício de Jesus é para livrar essa carne aí do inferno. Não é, é da alma. A remissão é para a alma. A palavra está escrita assim, ó, redime a minha alma. Aonde está o maior conflito que você tem? Na alma. Aonde que está a riqueza? Na alma. Por quê? Porque a alma é a governanta. Só que o seu corpo faz de tudo para você continuar empobrecido, improdutivo. Pablo, se riqueza é desfrute, o que é pobreza? Improdutividade. Existe um caminho muito distante entre ser improdutivo e ser desfrutante. Só alguém que já experimentou da extrema pobreza igual eu, sabe o que eu estou te falando. E experimentar da extrema pobreza não é quase todo mundo que consegue. Nem se você forçar, você vai fazer um teatro. Agora eu vou te falar, da extrema riqueza dá para contar em poucos minutos. A extrema riqueza é quando você chega num lugar onde não precisa mais tocar no assunto, a não ser para ensinar aos outros. Tem um extremo muito longe um do outro. Eu vou te falar. Como tem riqueza guardada dentro de cada uma das pessoas, as pessoas entraram numa vertente nessa geração de eu não estou nem aí para o outro. Só que quando você ama a conexão, você vai descobrir o que Deus colocou dentro da pessoa. E quando você descobre o que tem dentro dela, você consegue conectar e travar uma peça do Lego dentro de você, que você não ia achar em lugar nenhum. Hoje eu estava no autódromo, e aí um mentorado que anda comigo falou assim, olha, esse negócio de tímido não vai entrar no reino, como é que é esse negócio? É do jeito que você falou mesmo. Eles querem que eu fale assim, não, é assim, vai entrar, é só falar assim. Não vai entrar, a palavra é muito simples, eu não tenho dúvidas acerca da palavra. Eu amo quando alguém fala, não, isso aqui é assim, é o cara que tenta explicar para rebaixar a Bíblia, significa que ele não dá conta de fazer, então ele precisa rebaixar para ele ficar em paz. Você sempre vai ficar em conflito quando você vier falar isso para mim, porque mostra que você não dá conta de fazer aquilo e você quer que a Bíblia adapte a você. A Bíblia está há milênios aí, não vai adaptar a ninguém, inclusive nem a sua religião, nem a nada, nem seu pecado, nem a nada que você faça. Ou você aprende com ela, ou então você não adianta, você não vai conseguir afrontar ela. Daqui uns dias todo mundo vai vazar aqui dessa geração, a Bíblia vai continuar lá, firme. Então tá bom. Aí ele fala, não, mas não é assim. Eu falei, é desse jeito que está escrito, não entra. Aí ele falou assim, mas e se eu desenvolver outras coisas e nessa eu não desenvolver, tem algum problema? Aí o cérebro da pessoa está cauterizado para não fazer aquilo, porque aquilo dá diarreia nela, quer falar na frente dos outros, né? Porque ela tem necessidade de aprovação, ela não gosta de falhar, ela acha que é tudo certinho, como ela não é boa naquilo, ela não se expõe para não virar um problema. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei assim, faz o seguinte, você nasceu e Deus te deu um dom, andar. Pablo, é uma habilidade, você pode pôr o nome que você quiser. Deus te deu uma habilidade, andar. Só que como você tem vergonha de andar, não usa ela não.
E aí, o que você me fala? Você vai ficar sem usar? Fala comigo assim, mas é tão simples andar, fala. Eu, Pablo Marçal, acho mais simples enriquecer do que andar. Andar dá trabalho. Andar tem que cair. Vamos pegar outra habilidade que o Senhor te deu e não vamos usar. Falar. Eu acredito que enriquecer é muito mais simples do que falar. Falar você precisa aprender codificação, é muito pesado. Aí o que você faz? Quando você descobre que de fato são coisas que precisam ser desenvolvidas, você achou, assim, você aprofundou e pegou a riqueza. Você fala, isso aqui agora é igualzinho um diamante. Você precisa lapidar. Só que a pessoa não quer, ela quer algo de muito valor e não quer tocar, não quer limpar, não quer higienizar, não quer lapidar, não quer mostrar. Alguns descobrem a riqueza e sabe o que elas fazem? Elas escondem de volta. Para Deus, o que mais gosta, chama encobrir as coisas. Agora de Deus é encobrir as coisas. E a do homem? Fala assim, a glória do homem é descobrir o que Deus encobriu. Quando você descobre isso também, você fala, esse é um jogo. É um jogo de um pai que te dá presente e fala, você vai ter que desembrulhar. Só que tem tanta gente preguiçosa me vendo, que eles não querem. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas era menos de 10. A minha mãe contava sempre para eu não ser um preguiçoso, a mesma história. E eu gostava da história. Era a história do cara que estava no velório dele mesmo, ele estava vivo, e eles estavam carregando um caixão, e ele estava morto de fome. E aí alguém falou, não morre não, vai trabalhar, você é novo. Ele, não, para tocar o funeral. Aí o outro chegava e falava, cara, eu te dou um emprego. Emprego? Não, para tocar o funeral. Ele estava morrendo de preguiça, era a causa mortes dele. Aí chegou um cara e falou assim, eu vou te dar arroz, eu vou te dar muito arroz. Aí ele lá no caixão levantou a cabeça e falou assim, é com casca ou sem? Aí o cara falou, é com casca. Ele, pode seguir o velório. Esse é o problema da preguiça. Você não acredita na sua capacidade, você não acredita nas suas conexões, você não acredita em nada. E se for dar um pingo de trabalho, você não vai querer. O problema que você não entendeu é esse. Se você viver com a programação que nós brasileiros temos, você não vai acessar isso. O dia que eu ouvi pela primeira vez uma coisa chamada IDP, eu fiquei assustado. Eu falei, o que eu posso fazer para mudar essa nação? Porque não faz sentido a gente ser tão louco assim. IDP significa Índice de Distância do Poder. Foram medir em vários países e descobriu que o povo americano é o que tem o menor IDP do mundo. Qual que é o maior? México. Qual o segundo maior? Brasil. IDP significa Índice de Distância de Poder. Eu vou mostrar para você aqui, porque às vezes você não vai entender. Você que está assistindo, aperta o like aí. O poder está aqui, ó. Aí existe uma distância do poder. A escravidão está aqui, ó. Você pode ficar tranquilo. Tudo que você falar assim, ó, eu não gosto disso, fica tranquilo. O que você não gosta, você passa a ser escravo. Então é uma distância. Aqui está o chão, aqui está o teto. E aí o que é esse IDP? É a distância que você está do poder. Então, quanto menor a distância, está bem aqui, ó, USA. Eles estão perto. México está aqui, ó, no piso. Quem que é a nação mais longe de poder, de IDP, o índice? México. Aqui, ó, Brasil. Vou te explicar na prática o que significa isso. Esses dois países são os dois países que mais trabalham para esse país aqui, ó. Só que quando você fala desse país, tem que chamar sua atenção para uma coisa. Esse país chamado Brasil, tem uma coisa nele. Ele já chegou, eu não sei como é que está agora, ele chegou à quinta maior potência do mundo financeira. Só que existe um pacto no mundo que a gente não percebeu. A gente, desde quando você estava na escola, você ouviu falar que a gente é de terceiro mundo, sim ou não? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que um país de terceiro mundo é a quinta maior economia do mundo? Criaram uma coisa para você perceber, é isso aqui, ó. Você faz o desenho do globo, aí você faz um risco. A maior potência da parte de baixo, dos 50% do globo é nós. Não tem ninguém, nem a Austrália, ninguém na Oceania, nem um pedaço de África, nem na América do Sul, nem em lugar nenhum. Nós somos a maior potência dos 50% do globo.
Só que eles colocaram na sua cabeça o seguinte: você é isso aqui. E esse povo aqui vai atravessar para aquele país de lá para trabalhar para eles naquilo que eles não gostam de fazer. O que significa isso? Isso é uma programação mental. Esse IDP, quando um americano entra numa empresa, ele é trabalhador, ele olha para a empresa e fala: eu vou ser líder aqui em pouco tempo. Quando ele chega à liderança, o IDP dele é tão baixo, ou seja, tão curta a distância entre o poder na cabeça dele, que ele vira e fala assim: eu vou virar sócio nessa empresa. Você sabe o que me alegra? No começo me encheu muito o saco o tanto de gente que manda mensagem: eu vou ser seu sócio, eu vou ser seu sócio. Eu fico rindo, não pela quantidade, mas o tanto de gente que entendeu que pode ser o que quiser. Aquilo mexe comigo, porque não é normal disso aqui, ó. Quando a sua mente começa a ser reprogramada, você começa a pensar de jeito. Alguém fala: você é fã dos Estados Unidos? Não é que eu sou fã. Os caras têm a programação que a gente tem que copiar para não passar eles. Pablo, você acha que tem como passar ele? Não tem uma nação que prevaleceu o tempo inteiro em primeiro lugar. Não existe. Quem é aquele que é inteligente, aquele que é rico, que é próspero? É aquele que não tem orgulho daquilo que está vivendo. Aquele que não é acomodado, é aquele que aprende com quem governa. De fato, esse povo aqui governa. E aí tem um detalhe: os dois que tem o IDP mais distante, que é o número mais alto, são os dois caras que trabalham para isso aqui, ó, e morrem por causa disso. Pablo, e aí, o que eu faço? Você viu alguém quando entra numa empresa no Brasil, a pessoa não quer saber de pegar cargo de liderança, muito menos falar que um dia vai ser diretorzão, ou que vai ser sócio daquele negócio, ou que vai abrir o negócio dele. Ele quer o quê? Um conforto. IDP alto faz isso. Quanto maior a distância do poder mental que você tem em relação ao ambiente onde era para você dominar, você não tem aquilo, você não consegue ver que você vai governar, você aceita qualquer coisa que alguém põe para você. Só de olhar isso aqui, você já fala: peraí, mano, quem que conseguiu desenterrar isso? Eu lembro bem quando eu era atendente de call center em 2005. E eu lembro o que eu fazia enquanto eu atendia. Eu posso assegurar para vocês, não teve um único dia da minha vida, de 11 meses de atendente de call center, que eu fiquei só fazendo o que me pagava. Eu tinha um compromisso de ajudar um monte de gente que tinha nota ruim de qualidade, que a minha nota era a melhor. Um monte de gente fala assim: o Pablo é muito inteligente. Muita coisa que você não sabe a meu respeito. Eu sou muito esforçado. Meu QI não é igual um monte de gente pensa, mas eu falo: se é para fazer, eu vou dar meu melhor. Isso tem muitos anos, eu já faço. Eu lembro que eu ganhei um prêmio de ser o melhor atendente no meio de 600 na época. Eu lembro quando eu virei instrutor, eu falei: tem como ser o primeiro? Não tem, porque você é novato. Eu falei: então vocês vão ver. Eu fui o melhor instrutor. Aí eu fui o melhor supervisor, eu fui o melhor coordenador, eu fui o melhor gerente, fui o melhor toda hora. Alguém fala: não, é porque Deus está contigo. Então, Deus está até com a mula, se você não falar. Ele vai pegar uma mula e falar assim: eu vou te ensinar a falar. Porque tem gente que não fala. Aí quando uma pessoa fala: Deus está contigo, parece que ela quer honrar Deus, mas ela está falando assim: ó, Deus, você não está comigo. Dá para ver na fala dela. O IDP dela é tão alto que ela não acredita que ela tem poder em Deus. Ali eu estou falando sobre produtividade de empresa. Agora eu quero falar sobre o reino. Essa mesma coisa. Quando você não entende o reino, você é um escravo. Sabe de quê? De religião. Quando você começa a entender o reino, você: opa, peraí, o que é isso que está acontecendo? Que frequência que é essa? Me perguntaram: como é que vai chamar essa série de lives? Riquezas escondidas. E eu sei que você pagaria tudo para achar onde que está. Está aí na sua cabeça. Tem um negocinho chamado frequência, que enquanto você não sintoniza, não entra. Não entra. Eu falei não sei aonde aí, essa semana, e foi muito interessante. Na hora que eu falei, tem coisas que eu estou falando ali na madrugada, que eu me impressiono como você, porque é a primeira vez que eu estou falando também. Diversas vezes. Eu não sei se vocês perceberam, não tem nenhum script aqui. Aí alguém falou: tem como você mandar o que você vai falar? Eu falei assim: eu vou descobrir na hora que eu estiver chegando. Enquanto isso eu estava orando em línguas, eu tenho que falar para vocês, é a verdade. Eu falei: Senhor, revela aí alguma coisa que eu nunca falei, mano. Fala um trem aí que ninguém nunca viu. Deixa eu te falar uma coisa.
Você acessar a riqueza é interesse seu ou dele? É seu ou dele? É seu. Porque o dia que você entender que é dele, não vai demorar mais nenhum dia. O interesse ainda é seu. É por isso que você vai percorrer o caminho mais difícil. Você acha que é no muito conhecimento que você vai ser liberto. Mas que liberta não é o conhecimento, é a verdade. Quando você descobre quem ele é, você descobriu a verdade. Quando você descobre quem você é, você acabou de acessar a verdade. Quando você descobre aquilo que você foi chamado, você descobriu a verdade. Aí eu te pergunto, se um banqueiro gosta de você e você faz o que ele mandou no contrato, ele vai continuar pondo dinheiro? Imagina Deus se você fizer o que ele quer. Todos os investidores que eu conheço, inclusive eu, não coloca dinheiro se você não deixar a pessoa satisfeita. Tem um negócio engraçado do investidor, é que muitas vezes, mesmo ele tomando prejuízo, ele olha para você e sente uma energia e fala, mas ele é honesto, é esforçado, eu vou continuar pondo. Aí chega um contador e fala, ó, tem uma coisa errada, só dá prejuízo. Aí ele ri e fala, mas eu gosto dele. Porque esse investimento que parece estar dando errado é o investimento do aprendizado. Ninguém vai começar a dar resultado de cara, você vai gerar valor primeiro. E o Senhor sabe da intenção do seu coração, e Ele investe nisso. Ele não investe nos superpoderes que você acha que você tem. Eu ia falar assim, ó, eu vou convocar você. Não vou. O Senhor já te chamou antes da fundação do mundo. Não faz sentido você continuar nessa improdutividade para sempre. Não faz. Sabe que todo mundo que eu conheço que é muito rico, vários deles falam assim para mim, Pablo, não fica mostrando muito assim, a maioria das pessoas nunca vão conseguir, isso é ruim para elas. Eu não dou conta de ouvir isso com bons olhos, nem com bons ouvidos. Pablo, sabe, deixa as pessoas em paz. Mostra só o raso para elas, não fica mostrando o sei do jeito que você mostra. Eu falo, Senhor, qual que é o problema que as pessoas não podem ver? Sabe o que acontece quando você conhece a verdade? Ela vai te perturbar. E eu sei a capacidade de perturbação que eu posso gerar na terra. Porque aquilo que você não consegue sintonizar, você vai enlouquecer, amigo. Aí você ouve várias pessoas que me ouvem e falam, agora vai. Ela não consegue, ela até para de me seguir porque ela fica perturbada. Eu vou te falar do fundo do meu coração, a minha intenção é uma só. Você pega essa crença, transforma em fato, pavimenta, põe um asfalto, constrói um próximo pavimento. Só que se você não construir um pavimento de cada vez, você não vai chegar lá, não tem como. Não constrói parede de 100 metros de altura, se não tiver pavimento. Se não tiver andar, se não tiver amarração na estrutura, se não tiver teste, se não tiver quebração de cara. O negócio é que você quer que funcione, você quer entrar numa mina do Indiana Jones, fala a verdade. O lance sobre riqueza é tão doido que você acha que é uma caverna do Indiana Jones, que é só chegar e entrar. Não vai ser desse jeito. Se você conseguir acessar a riqueza desse jeito, a riqueza vai falar assim para você, só vai poder levar o que você conseguir carregar com as mãos. Aí você dá a sua vida inteira para entrar numa caverna que tem trilhões, mas você só pode sair com milhões na mão. E o pior de tudo é que você sai com milhões na mão e não sabe o que fazer. E não consegue voltar lá mais. Pablo, como assim? É quem fica jogando na Mega Sena. Você joga na Mega Sena, aquilo está mostrando que a sua fé é num jogo de azar. Aí alguém fala, não é jogo de azar, não é mó da hora. Deixa eu te falar. Eu vou te falar qual que é o azar. O azar é que 99% de quem ganhou aquilo não tem mais nada. E está pior do que quando entrou. Quando o seu cérebro está configurado no modo dar, ganhar, dar tem que estar configurado. Quando ele está configurado no modo ganhar, se você não ganhar, não funciona. E quando você ganha, você não sabe multiplicar, logo começa a escorrer nas suas mãos. O que vai acontecer? Eu vejo vários de vocês têm medo. Alguns de vocês, quantos aqui já conquistaram a própria casa? Casa própria, levanta a mão. Se eu falasse para você assim, ó, igual uma vez eu falei para um primo meu, vende a casa que você tem. Ele, o que você acha que eu faço? Vende a casa que você tem e constrói 2 dessas populares. Aí ele construiu 2, vendeu, construiu 4, vendeu, aí foi aumentando. Aí um dia eu tô com ele, eu falei, quantas casas você já tem? Eu fui contar o exemplo dele, né, para alguém que estava ali no lugar, na igreja. Aí ele falou, tô com 7.
Aí eu falei, agora eu sei que eu te falei para fazer, você não faz? Você vai fazer uma pergunta para ele. Qual que é a pergunta? Eu falei, pergunta para ele se ele tem a dele agora, se ele está morando na dele. Aí ele, você está morando na sua? Não, porque é muito capital parado. Então não tem como eu morar na minha casa. Quando eu tiver com umas 30, eu vou tirar uma e vou morar na minha. Presta atenção no que eu estou te falando. Várias pessoas estão sentadas em cima da riqueza. Fala com a boquinha assim, ó. Riqueza multiplica através de semente. Mas existem os idólatras de semente. Eles amam a semente a tal ponto que ela não deixa ela prosperar. E eles colocam num colar e carregam ela bem aqui, ó. A semente precisa germinar. E a pior coisa que tem que saber sobre a semente é que a semente, quando ela germina, parece que você perdeu ela. E de fato você perdeu ela. Ela não é mais uma semente. Ela vai virar uma árvore. Só que ela morre. Biologicamente, a semente, se ela não morrer, não tem como ela prosperar. Para acessar o reino, se você não nascer de novo, você acessa? Não também. Se você quer prosperar, aquela camada de frequência, aquele estilo seu que você pensava que não dá resultado, também tem que ir embora. Senão não vai. E aí está o grande lance. Você não tem paciência. Uma outra coisa, que você não vai acessar a riqueza de jeito nenhum. Papo, você está falando palavras pesadas. Você está falando que eu não vou. Desculpa. Você vai. Só que vai ter que tirar isso. Porque isso não se assenta na mesa da riqueza. Para você assentar na mesa da riqueza, você tem que saber que o coração generoso tem que estar lá na mesa. Você tem que saber que paciência tem que estar na mesa. Porque a semente não volta na mesma hora. Quando você faz o investimento faz um passeio. E se você não tiver paciência, você vai mandar cancelar o passeio. Toda vez que você manda cancelar depois de plantar, você vai perder. Você já viu aquele tipo de investimento que você faz, que você põe um dinheiro, a pessoa fala, ó, se você parar aqui, vai ter tanta multa que vai perder tudo. Aí você acha injusto. Não é injusto não. Você pega uma semente, que era semente, põe na terra, ela germina, explode, aí você fala, me devolve a semente. Mas que semente? Ela já explodiu, ué. Não, eu quero minha semente de volta. Mas não, ué. Você vai carregar um pedaço de terra com um trem estourado. Aí você fala, mas o que é meu. Não, não é seu mais. Quando você deposita a semente, ela já é da terra. É problema da terra. Só que a falta de paciência faz o quê? Faz você não prosperar.